Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Aqui é a Samila Nunes e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma quarta, né? Mais uma vez, nosso encontro aqui marcado juntos para continuarmos na nossa série de estudos sobre o livro de Gênesis. E hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 5, que é um livro que nos traz a genealogia de Adão. E todas as vezes que nós deparamos, né, com um capítulo que traz as descendências, existem pessoas que até não leem, pulam os capítulos, mas hoje nós vamos ver a importância da genealogia de Adão e vamos perceber sim que até mesmo esses capítulos devem sim ser considerados e lidos porque tem uma fundamental importância. Mas antes da gente iniciar aquele pedido, né, que a gente sempre faz. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos. É interessante você compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal, ao nosso conteúdo. É importante você ativar as notificações. Se você não ativou as notificações, ative. Porque todas as vezes que a gente postar aqui o nosso conteúdo, você vai ter tudo aí em primeira mão, sem perder nenhum estudo, né, sobre o livro de Gênesis. E vamos lá, né? O capítulo 5 vai iniciar os versículos 1 ao versículo 3, falando: olha, este é o livro da genealogia de Adão. E aí faz um breve resumo de tudo aquilo que nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, sobre a criação, né? Fala que Deus criou o homem, fez o homem e a mulher e colocou o nome do homem de Adão. É interessante porque quando diz que Deus coloca o nome do homem de Adão, está indicando aqui o seu domínio sobre a criação, né? O seu domínio sobre o homem. Então vejamos que os primeiros versículos aqui é um breve resumo, né, de tudo aquilo que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, que vai nos retratar sobre a criação. E nós vemos que aqui, a partir do versículo 3, começa a falar sobre a genealogia de Adão. E Adão gerou um filho à sua semelhança, chamado Sete. Relembrando, né, os capítulos 4 aqui, o capítulo 3, houve a queda do homem. No capítulo 4, acontece o que? O primeiro homicídio. Então, Abel, que era filho de Adão, havia sido morto. E percebamos que Caim, né, tornou-se um fugitivo. Caim foi amaldiçoado pelo próprio Deus. E agora, no capítulo 5, é enfatizado a genealogia de Adão por meio de Sete, né? Ou seja, se por meio de Caim houve um declínio, né, da raça humana, por meio de Sete, o plano de salvação, o plano de redenção poderia então ser concluído, poderia então acontecer por meio de Sete. Então nós vamos ver aqui presente um contraste entre a genealogia de Caim e a genealogia de Sete, tá? Então vejamos aqui, outra coisa interessante que nós percebemos é que a geração pré-diluviana tinha uma grande longevidade. E muitas questões surgem quanto a essa longevidade. Existem algumas vertentes, né, que alegam que, na realidade, a geração aqui não vivia 900 e tantos anos. É porque o calendário era diferente, né? Essa é uma das vertentes, é porque os anos eram contados de forma diferente. Essa é uma das vertentes quanto à longevidade da geração pré-diluviana. Mas, quando nós olhamos aqui para quando o dilúvio acontece, nós vamos ver que a contagem do dilúvio, a Sagrada Escritura apresenta aqui tanto dias quanto meses. Segundo os estudiosos, né, a contagem tanto levando em consideração dias quanto os meses que são descritos aqui tem pouca diferença. A diferença não é exorbitante, né, a ponto de se considerar que aqui em Gênesis 5
houvesse aí uma diferença exorbitante na contagem dos números. Então percebamos aí que há vertentes quanto a esse assunto, há oposições de estudiosos contra essas vertentes, mas também há a questão de que, de fato, esses anos aqui são no sentido literal e expressa, de fato, aqui a extensão da vida humana, que o homem foi criado para viver por longo tempo e a longevidade acontecia porque era necessário que eles vivessem muitos anos de fato para que a humanidade se multiplicasse. Era necessário que eles vivessem por muito tempo para que houvesse uma multiplicação então da humanidade. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que por meio da descendência de Sete, nós percebemos que veio Enoque e veio Lameque, que foram homens que se destacaram na genealogia, né, daqueles que descenderam de Sete. E é interessante que nós vamos encontrar na descendência de Caim esses mesmos nomes, Enoque e Lameque. Mas nós não podemos confundir, porque são ali pessoas diferentes. Nós vemos aqui que na descendência de Caim foram homens cruéis, que também se tornaram homicidas. Mas agora, Enoque e Lameque, na descendência de Sete, foram homens que andaram com Deus, que fizeram, né, a diferença no tempo em que viveram. Então percebamos aí que este capítulo da genealogia é um capítulo importante, traz aí assuntos interessantes para a nossa vida, e o principal é que por meio da descendência de Sete, o plano de redenção pôde então ter a sua eficácia. Então nós vamos ver que a geração de Caim morre no dilúvio, mas a geração de Sete é preservada no dilúvio, porque havia aqui um propósito, né, com a geração de Sete, que era, né, o plano de redenção. Então este foi, né, o estudo do capítulo 5 do livro de Gênesis. Quero agradecer a você por ter ficado até o momento do nosso vídeo, lembrando aqui que toda quarta e domingo nós temos vídeo novo no nosso canal. Então deixa aí nos comentários se você tem gostado, compartilhe com um amigo seu para que o nosso canal continue crescendo, e até o nosso próximo vídeo.